Uma fogueira comum produz fumaça suficiente para encher um grande balão. Queimar um pneu de carro gera uma quantidade parecida de fumaça. Imagine isso multiplicado por 1 milhão. É assim que queima o maior lixão de pneus do planeta. Qual seria o tamanho do balão necessário para recolher toda essa fumaça? No Kuwait, em Sulaibila, mais de 50 milhões de pneus foram acumulados em um único lugar durante mais de 20 anos. 50 milhões, esse lugar era tão grande que podia ser visto até do espaço. Lembro discretamente para você fazer algo embaixo do vídeo. Aliás, os pneus são um tipo de resíduo muito incômodo. São grandes, não são biodegradáveis e contêm um monte de produtos químicos que os ecologistas não gostam nem um pouco. Assim, quando a reciclagem para, surgem cemitérios de pneus como este. Negros, infinitos, com fileiras uniformes, parecendo uma cidade de pneus. Sim, a situação mundial já ultrapassou há muito o limite do acumulou um pouco e ficou ali. Cada pneu contém aproximadamente 2 galões de petróleo. Portanto, 50 milhões de pneus equivalem a 100 milhões de galões de petróleo. E o mais importante são os incêndios que aconteciam nos aterros e a quantidade monstruosa de fumaça que subia para o céu. Entre 2012 e 2020, houve 3 grandes incêndios. O calor, o ar seco e, de repente, grandes colunas de fumaça lançavam ao céu uma mistura tóxica. Esses compostos químicos se acumularam nos subúrbios próximos, e as pessoas que moravam a apenas 7 quilômetros sabiam perfeitamente o que era aquela fumaça preta e acre que irritava os olhos e a garganta. Claro, isso preocupava a todos, com razão. O que você acha desse número? Em 1990, no Canadá, queimaram 14 milhões de pneus em um lixão. Agora compare. 50 milhões de pneus é muito mais. As emissões da queima de pneus são um assunto à parte. São 16 vezes mais tóxicas do que a fumaça de uma chaminé de lenha convencional e 13 mil vezes mais tóxicas do que as emissões das empresas municipais de carvão. Este é o momento em que você começa a entender por que os moradores viam esse lixão como uma bomba relógio. Agora imagine que os 50 milhões de pneus pegam fogo ao mesmo tempo. Vai haver tanta fumaça que vai cobrir toda a cidade. E se você tentar imaginar, esse volume esférico encheria uma bola de cerca de 2 km de diâmetro, uma grande esfera preta de fumaça. Uma imagem um pouco surrealista, mas que ajuda a sentir a magnitude do problema. Aliás, por esse perigo, os pneus nunca eram apenas empilhados em uma grande montanha. Eles eram divididos em seções, e os espaços entre elas eram chamados de faixas corta-fogo. Era uma proteção improvisada, para evitar que o fogo se espalhasse por todo o território em poucos minutos. Isso sim, teria sido uma verdadeira catástrofe ecológica. Hoje em dia, esse lixão já existe, mas há algo muito maior e mais interessante. O gigante da internet Amazon descarta e destrói todos os anos milhões de produtos novos, sem uso, em suas embalagens originais. E não é força de expressão. As imagens reais mostram o alcance do desperdício, que sinceramente é inquietante. E tudo isso ocorre só em um dos 24 centros de pedidos do Reino Unido. Já está mal? Ainda tem mais. Uma gravação oculta no depósito de Dunfermline mostra como tudo isso acontece. Por dentro, televisores inteligentes, notebooks, drones, secadores de cabelo, fones premium, livros novos e pacotes lacrados com máscaras, todos empilhados em caixas com breve inscrição. Destruir assim, sem mais. São produtos que não foram vendidos ou que foram devolvidos pelos compradores. A Amazon diz que possui um centro de reciclagem no local e não envia produtos para aterros sanitários. No Reino Unido, vamos supor que sim, mas então apareceu um ex-funcionário que preferiu permanecer anônimo. Ele disse que destruía cerca de 130 mil itens por semana. Em seguida, ele listou os itens que eram descartados: ventiladores Dyson, aspiradores Hoover, MacBook, iPad, todos em perfeito estado. Frequentemente, milhares de máscaras novas, ainda lacradas em plástico. Segundo ele, cerca de metade dos produtos era nova e o restante, devoluções em perfeito estado. Por que destruir centenas de milhares de produtos novos? A resposta está no modelo de negócios da Amazon. Vendedores guardam produtos nos depósitos da empresa, pagam por isso e o valor aumenta a cada dia de armazenagem. E em algum momento, o produto fica tão caro de manter que é mais fácil destruí-lo
do que continuar pagando pelo armazenamento, especialmente se forem produtos importados, já que transportá-los de volta é ainda mais caro. E sim, isso só acontece em um país. Um documentário francês revela que a Amazon destruiu mais de 3 milhões de produtos em um ano na França. A empresa afirma colaborar com organizações de caridade no Reino Unido e Estados Unidos, mas admite que muitos produtos acabam em aterros ou são destruídos. Mas não existem números globais. A Amazon simplesmente não os divulga. Tudo o que se sabe vem de investigações jornalísticas. E se só no Reino Unido milhares de produtos são destruídos, dá medo imaginar quantos são destruídos nos Estados Unidos? Lá, é provável que o número alcance milhões ou até centenas de milhões. Se todos esses centenas de milhões de produtos destruídos estivessem em um só lugar, também seriam visíveis do espaço. Mas sabe de uma coisa? A natureza também pode fazer isso. Os pinguins de Adélia são pequenos e não podem ser vistos do satélite, mas seus rastros são perfeitamente visíveis. Tanto é assim que, por essas marcas, é possível saber onde vivem, do que se alimentam e até quantos são. Sim, literalmente contamos os pinguins pelo guano, pelos seus excrementos. Muitos cientistas viajam pessoalmente para a Antártida para observar as colônias, mas chegar lá é difícil. O frio, as tempestades, a longa escuridão, o verão curto e às vezes nem se sabe onde procurar essas aves. Por isso, os cientistas ativam os satélites e começam a rastrear a costa a partir da órbita. Eles utilizam um algoritmo de computador para analisar imagens do satélite Landsat, buscando tons únicos de vermelho e rosa, cores do guano do pinguim. Os pinguins nidificam em grandes grupos e voltam aos mesmos locais por gerações. Assim, os excrementos se acumulam em rochas e gelo em camadas tão espessas que são visíveis do espaço como manchas coloridas. Ano passado, graças a essas manchas, novas colônias de pinguins foram encontradas. Imperador, 4 grupos completamente novos que ninguém conhecia antes, e além disso, outro que era considerado extinto. Os hábitos de higiene dos pinguins ajudaram a ciência. Além disso, os montes de guano podem resfriar a Antártida. Espera, o quê? A amônia liberada pelos excrementos aumenta a nebulosidade sobre a costa, o que significa que menos luz solar chega à superfície e a temperatura diminui. A Antártida costuma ser um laboratório natural ideal. Há pouca poluição, pouca vegetação e quase não há outras fontes de gases para as nuvens. Assim, os pinguins passam a ser a principal fonte de amônia na atmosfera da região. Na próxima vez que assistir a um documentário sobre a Antártida e ver belas imagens com nuvens, tenha em mente que é quase certo que elas estão ali porque alguém fez suas necessidades de forma bem ativa. Embora, na verdade, a natureza não precise acumular um monte de excrementos para mostrar seu poder, às vezes basta com os insetos, e os insetos são muito piores. O arame de Albert, de 1875, foi um verdadeiro pesadelo, registrado pelo médico Alberto Tilde, e de acordo com suas estimativas, havia cerca de 12,5 trilhões de gafanhotos das montanhas rochosas voando pelo ar. A boa notícia é que agora essa espécie está extinta. Naquela época, a nuvem de insetos cobriu cerca de 800 quilômetros quadrados do meio oeste dos Estados Unidos. É uma área comparável a vários estados ao mesmo tempo. Mesmo que Child tenha errado no método de cálculo, o fato permanece. Gafanhotos podem formar enxames, tornando-se as maiores concentrações de animais do planeta. Entre 2019 e 2022 pragas na África Oriental e partes da Ásia formaram enxames de até 70 bilhões de insetos, e isso ainda é considerado anormal. Em agosto de 1875, o povo do oeste dos Estados Unidos da América enfrentou uma catástrofe. Uma parede de corpos salgados pairava sobre o Colorado, escurecendo o céu. As colheitas sumiam em minutos e as ruas empoeiradas viravam um tapete de corpos crocantes. E apesar de que os gafanhotos não são uma tempestade, nem granizo, nem um tornado, o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos incluiu a praga de 1875 na lista de eventos climáticos significativos de agosto. Sim, tudo é tão grave assim para que você tenha uma ideia da magnitude. Em 1875, a praga de gafanhotos no Colorado foi tão destrutiva quanto os incêndios florestais da Califórnia em 2020.
Essa nuvem viva era tão poderosa que devorava tudo. E o toque final? Como insetos formam enxames quando a população está muito densa. Gafanhotos detectam o cheiro das fezes dos vizinhos e o contato com os pelos das patas, reconhecendo assim o sinal. É hora de levantar voo e começar a migração. Por que a natureza faz isso? Por quê? A invasão de gafanhotos de 1875 foi a primeira vez que o governo federal dos Estados Unidos ajudou oficialmente os cidadãos. Como numa catástrofe natural, o exército distribuiu alimentos no oeste para evitar mortes por fome no inverno de 1875 a 1876. Sim, a situação era tão grave assim, com base nas mensagens telegráficas das cidades vizinhas. Albert Shade estimou que a praga cobria 1/3 do Alasca. Ou seja, era uma área igual à dos 13 menores estados dos Estados Unidos da América somados. Em termos de escala, foi uma praga do tamanho da Califórnia e do Maine juntas. Sinceramente, mesmo com a visualização, é difícil para mim imaginar isso, e eu nem quero imaginar o barulho, o zumbido e o rangido de bilhões de mandíbulas se tornando um único som estridente que se espalhava pela terra. Como se um gerador gigante e enferrujado tivesse sido ligado acima da sua cabeça e não parasse de funcionar. Mas o som não era o mais assustador. No final do século XIX, não havia lojas de alimentos. Você vê toda a sua comida sumindo diante dos seus olhos? Primeiro as plantações, depois os tubérculos, batatas, cenouras, nabos, tudo é consumido. Você cobre a horta com um cobertor para salvar algo, mas será que eles comeriam o cobertor também? Os postes das cercas, as celas, os gafanhotos não são nada exigentes. Eles até arrancavam a lã das ovelhas, e nos piores casos, segundo relatos de testemunhas oculares, até as roupas das pessoas. Os trens paravam nas subidas porque suas rodas deslizavam na massa escorregadia de corpos. Que horror! Mas por que aconteceu essa loucura de reprodução? Procurei e veja, nesta foto atrás do homem há uma montanha de crânios de bisontes para obter suas peles. Em 1841, os americanos mataram entre 2 e 3 milhões de bisontes. Quando os bisontes desapareceram, a vegetação das grandes planícies mudou. Surgiram mais gramíneas, arbustos e plantas que ninguém mais comia. Havia tanta comida que os gafanhotos se reproduziram rapidamente até ficarem sem espaço. Agora há poucos pastos e o caos foi desencadeado. É uma pena que não tenham conseguido encontrar nenhuma utilidade para esses gafanhotos, mas, bem, uma gigantesca nuvem de criaturas nada agradáveis não é exatamente um convite para pensar em reciclagem e reutilização. Quem dera fossem moluscos em vez de gafanhotos. Não no sentido, é claro, de que os moluscos deveriam voar e invadir o meio oeste dos Estados Unidos. Não, espera, vou te contar tudo. Nas Ilhas Virgens Britânicas, existe um caramujo marinho modesto, chamado concha, de aparência simples, mas na culinária local, ele só compete com a lagosta, e não só lá, em toda a região do Caribe, é um importante produto alimentício. Ao capturarem esses caramujos, as pessoas separam a carne e devolvem as conchas vazias à água. E jogavam tantas vezes ali que as conchas começaram a se acumular naturalmente acima da superfície, como pequenas ilhas artificiais. No começo, eram os indígenas que faziam isso, mas depois chegaram os europeus. As conchas velhas afundavam na areia e as novas caíam por cima, e assim, camada após camada, durante quase 800 anos seguidos, cresceu um dos lixões mais tranquilos e bonitos do planeta. Mas isso é só o começo. No Senegal, ilhas de conchas cresceram tanto que vilarejos foram construídos sobre elas. Literalmente, Faiduís é um desses assentamentos. Lá há conchas por toda parte, elas rangem sob os pés, são usadas no artesanato local e misturadas aos materiais para construir casas. E o surpreendente é que isso não faz mal algum. Existe a opinião de que esses gigantescos depósitos de conchas ajudam os moluscos a sobreviver, onde, em outras áreas, eles praticamente desapareceram devido à pesca excessiva. Mas há um problema importante. As conchas não atraem novos moluscos. Pelo contrário, se as conchas forem espalhadas por uma grande área, os moluscos vivos vão decidir que o lugar é perigoso e irão embora. Mas quando as conchas vazias são depositadas cuidadosamente em um só lugar, de forma compacta,
Isso é um sinal de tranquilidade para os moluscos. Se está tudo sob controle, pessoal, não há necessidade de emigrar às pressas. E essa é só uma história local, mas se olharmos para o mundo todo, então, uau! Anualmente, geram-se cerca de 8 milhões de toneladas de resíduos de caranguejos, camarões e lagostas, além de cerca de 10 milhões de toneladas de ostras, moluscos, vieiras e mexilhões. E tudo isso são conchas compostas principalmente por carbonato de cálcio, que se decompõem tão lentamente que dá para dizer que praticamente não se decompõem. Seria difícil imaginar juntar todos esses resíduos da história da humanidade. Daria para construir facilmente uma ilha? Ou até um pequeno continente com eles? O que você acha que aconteceria ao somar o peso de todas as espécies animais do planeta? Quem seria o campeão? As lagostas? Felizmente não. As baleias? Os elefantes? Sim. Faz sentido, são enormes, mas a resposta certa é as formigas. Esses pequenos companheiros, pesando entre 1 e 5 miligramas, superaram todos. O número é tão impressionante que cientistas debateram por anos quantas formigas existem, até 2022. Os pesquisadores, com modelos matemáticos, chegaram a um número que reflete aproximadamente a realidade. Cerca de 20 quatrilhões de formigas. 20 quatrilhões é mais do que o número de estrelas da Via Láctea. Todas as formigas do mundo pesam mais que todas as aves e mamíferos silvestres juntos. E isso é aproximadamente 1/5 de toda a biomassa da humanidade, levando em conta que cada formiga é um grão de poeira, 1 miligrama, 5 miligramas, qual é a diferença? No entanto, em 1994, o professor de Harvard Edward Wilson e o biólogo alemão Berg Heldober já escreveram que todas as formigas do mundo podem pesar aproximadamente o mesmo que todos os seres humanos. E aqui está o paradoxo. Hoje sabemos que a afirmação deles era modesta, muito modesta. Antes, tudo era apenas um problema. Ninguém fazia ideia de quantas formigas viviam no planeta, alguns falavam em 10 trilhões, outros afirmavam que eram 100 trilhões, a diferença era simplesmente astronômica. Só recentemente, a tecnologia permitiu chegar mais perto da verdade, e isso foi o que se descobriu para cada pessoa. No planeta, há cerca de 2,5 milhões de formigas. A análise se baseia em 489 estudos sobre populações de formigas no mundo todo. Dos trópicos até as latitudes temperadas, as formigas vivem em quase todos os lugares. Em florestas, savanas, desertos. Só não se estabelecem onde as condições são realmente extremas. A Antártida, Islândia, Groenlândia e alguns pequenos estados insulares. Não é que as formigas não gostem do lugar, ou que seja pequeno demais, apenas ainda não chegaram lá. Um dos autores afirmou que o conjunto de dados final é fruto do intenso trabalho de milhares de cientistas. Eles coletaram dados de várias regiões, estimaram a densidade populacional e avaliaram o número total e a biomassa desses seres. E bem, descobriu-se que há muito mais formigas do que jamais imaginamos. E agora vamos passar do microscópico ao monstruosamente grande, das pequenas formigas às colunas de fogo que se erguem em direção ao céu. Tudo começou no Kuwait, onde centenas de poços de petróleo pegaram fogo. Em um artigo da revista Time, de 2010, essa história foi classificada como a terceira catástrofe ecológica mais grave da história mundial, ficando atrás apenas de Chernobyl e Bhopal. Não estou exagerando. Quando a Operação Tempestade no deserto estava chegando ao fim, o Kuwait já havia sido libertado e o exército iraquiano estava quase destruído, Saddam Hussein decidiu não reconhecer a derrota. Em vez disso, lançou outro ataque, não contra o exército, mas contra o meio ambiente e a infraestrutura. A petrolífera do Kuwait mandou explodir os poços de petróleo, colocando o país em chamas. Cerca de 700 poços viraram tochas, iniciando a morte negra do século XX. Inicialmente, apagá-los era impossível devido à guerra e ao perigo para os bombeiros, até que algo mais foi descoberto. Havia minas ao redor de muitos poços. Primeiro, foi preciso desminar a área, para só então se aproximar do fogo. Durante esse tempo, o Kuwait perdia diariamente cerca de 5 milhões de barris de petróleo. Ao final, equipes privadas extinguiram os incêndios. A operação custou 1,5 bilhão de dólares. As colunas de fumaça eram tão grandes que podiam ser vistas facilmente por satélite.
E mesmo que as equipes de resgate tenham agido muito mais rápido do que qualquer um esperava, o inferno durou 10 meses, quase um ano. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço escreveu que a areia e o cascalho, misturados com petróleo e fuligem, se transformaram em uma camada sólida de alcatrão preto que cobriu aproximadamente 5% de todo o território do país. Os animais morriam aos dezenas, a névoa oleosa entrava em seus pulmões e os tecidos simplesmente ficavam enegrecidos. Já imaginou um país onde tudo ficou de cabeça para baixo por 10 meses? De dia, estava escuro pela fumaça, mas à noite havia muita luz pelo brilho dos jatos de petróleo. Tudo ao redor estava em chamas e o barulho era tão grande que a terra tremia. A doutora Samira Omar Hassen, do Instituto de Pesquisa Científica do Kuwait, contava que o som do petróleo escapando e o rugido do fogo ainda permanecem vivos em sua memória. Ela lembrava de ver uma cabra morta se afogando em um lago negro de petróleo. Jamais gostaria de ver esse espetáculo. Os poços de petróleo ardiam sem controle e ninguém podia fazer nada a respeito. A coluna de fogo se estendia por 1.380 quilômetros como uma nuvem que cobria meio continente. Não era uma praga de gafanhotos, claro, mas também era terrível. Foi derramado tanto petróleo bruto que o número já parece uma catástrofe. 11 milhões de barris foram diretamente para o Golfo Pérsico. Formou-se uma mancha de cerca de 14 quilômetros de comprimento. E em terra firme não foi mais fácil. O deserto se transformou em uma paisagem lunar, com cerca de 300 lagos de petróleo preto, viscoso e tóxico, impregnando o solo por anos. Uma testemunha relatou caminhar pela terra queimada e encontrar restos de um crânio humano. Um pequeno fragmento carbonizado, ao lado dele, ossos carbonizados. Alguém simplesmente estava no lugar errado quando a bomba explodiu e tudo ao seu redor pegou fogo. Cavalos famintos vagavam por perto. O ambiente era tão sombrio que parecia outro mundo queimado, não a Terra. 3 décadas se passaram assim. Dizem que o tempo cura, mas parece que desta vez não foi assim. Mais de 90% do solo contaminado ainda está exposto e interage com o meio ambiente. Várias áreas estão fechadas por munições não detonadas, deixadas nas areias após a retirada das tropas iraquianas. Há um labirinto de minas sob uma camada de petróleo. As fotografias das pesquisas de campo, realizadas entre 2012 e 2019, mostram o quão ruim está tudo e como esse problema é variado. Há crostas negras, poças viscosas e poços com contaminação de até 4 metros de profundidade em alguns locais. Como se o petróleo tivesse tentado se infiltrar o mais longe possível, se esconder na areia, mas só tivesse deixado para trás rastros de destruição. Vamos voltar a algo normal, natural e grandioso. O tamanho às vezes realmente importa, especialmente se você é uma baleia. Ei, estou falando do coração. O coração da baleia azul é uma loucura. Além disso, é o maior coração de todos os animais que vivem atualmente. Ele tem o tamanho de um carro pequeno e pesa cerca de 430 quilos, quase meia tonelada de puro. Músculo funcional. E como todos os mamíferos, o coração tem 4 cavidades, só que essas são tão grandes que literalmente você pode entrar nelas. Esse órgão deve suprir sangue a um animal do tamanho de 2 ônibus escolares. A aorta, a artéria principal, tem paredes de até 15 centímetros de espessura, ou seja, não é um vaso sanguíneo comum, mas uma veia natural que suporta a pressão de um mergulhador. Mais profundo que a maioria dos submarinos amadores, quando a baleia azul mergulha, seu pulso cai para 4 batimentos por minuto. Isso a ajuda a prolongar o tempo debaixo d'água e reduz o risco de doença de descompressão. Aquela em que o corpo sofre por uma mudança muito rápida de alta pressão para baixa pressão. O coração da baleia desacelera, o sangue circula mais devagar, o nitrogênio se dissolve menos nos pulmões e o organismo suporta essas mudanças. Como se fosse um passeio normal, os batimentos cardíacos da baleia azul são tão potentes que podem ser ouvidos a 3 km de distância. Cada batida bombeia aproximadamente 227 litros de sangue pelo corpo. É como se o seu coração bombeasse uma banheira inteira de água de uma só vez. Na Nova Zelândia, a Human Dynamo Workshop fez um modelo gigante de coração para o Instituto do Oceano. E sim, os visitantes podem entrar diretamente dentro dele. Os tubos desse modelo são semelhantes em tamanho aos dos parquinhos infantis,
só que aqui imitam os vasos sanguíneos reais do gigante marinho. O coração representa só 1% da massa corporal da baleia. É praticamente nada, mas ainda assim é o maior coração do planeta. Para você ter uma ideia do tamanho, o coração de uma baleia azul pesa aproximadamente 640 vezes mais do que o de um humano. Em um dos vídeos, um biólogo contou que foram necessárias 4 pessoas para retirar o coração do tórax de uma baleia morta. E, sinceramente, não surpreende, pois na baleia azul tudo é gigante, até a língua pesa mais que um elefante. Sem falar do resto, curta o vídeo, até logo.